querendo, hein? Não, tô olhando. O que você quer? Cadê? Tá ali, ó. Vem, Mel. Ai, ai, ai. Vem, Mel. Nossa cachorrinha. Tá Fica toda aqui. bonita. Fica aqui. De lacinho na cabeça. Gente, fica aqui. Pessoal, boa noite. Eu sei que não tem ninguém por enquanto, né? Opa, já tem uma pessoa, legal. Então, o assunto de hoje é um assunto de José Carlos Bufato. Seja bem-vindo, José Carlos. Legal, bacana. O assunto de hoje, ele é muito importante, porque eu tenho falado a respeito de primeiro, segundo, terceiro corpo, que aí você reencarna aqui novamente e tal, né? E essa experiência do Dr. Eben Alexander, Milena, Milena, seja bem-vinda. Parabéns, menina. Legal. E esse assunto de hoje é um assunto que já é tratado, por exemplo, no Espiritismo e tal, mas eu queria destacar nessa experiência dele 4 fases importantes para a gente entender por que nós temos que nos dedicar realmente, né, para atingir algo superior, né? Eu vou tomar a liberdade de ler aqui. Bom, primeiro, a experiência dele está nesse livro aqui, normalmente fica ao contrário, né? Uma prova do céu, né? E é muito interessante, realmente. A jornada de um neurocirurgião à vida após a morte. Se puderem comprar esse livro e ler, é muito legal, tá? Roberto! Beleza, Roberto? Seja bem-vindo. Bom, eu vou ler aqui uma sinopse do livro, né? Para pelo menos a gente ter uma ideia quem é, né? Eben Alexander, cético defensor da lógica científica e neurocirurgião há 25 anos. O Dr. Eben Alexander viu Shirley. Seja bem-vinda, Shirley. Legal. Que bom. Dr. Eben Alexander viu sua vida virar do avesso quando passou por uma experiência que ele mesmo considerava impossível. Vítima de uma meningite bacteriana grave, Cristiane. Semana passada você faltou, hein? Vou tirar um pontinho no final do mês aí, tá? Nelson, Nelson. Que legal que você tá aí, Nelson. Nelson Matioli. Nelson da Chile. Então, vítima de uma meningite bacteriana grave, ficou em coma por 7 dias. Enquanto os médicos tentavam controlar a doença, algo extraordinário aconteceu. Dr. Eben embarcou numa jornada por um mundo completamente estranho. Sem consciência da própria identidade, foi mergulhando cada vez mais fundo nessa realidade difusa, onde conheceu seres celestiais e fez descobertas transformadoras sobre a existência da vida após a morte e a profunda relação que todos nós temos com Deus. Quando os médicos já pensavam em suspender seu tratamento, Deva Shakti, seja bem-vinda, Deva. Legal, bacana. Quando os médicos já pensavam em suspender seu tratamento, o inesperado aconteceu. Seus olhos se abriram. Só um detalhe, ele tinha 7% de possibilidade de vida. Ou seja, 93% de possibilidade de morrer. Tá? Então, quer dizer, estavam considerando que praticamente ele estava morto. Não voltava mais. Então, ele estava de volta, mas nunca mais seria o mesmo.
Aquela experiência o levou a questionar tudo o que acreditava até então. Afinal, como neurocirurgião, ele sabia que o que vivenciou não poderia ter sido uma mera fantasia produzida por seu cérebro, que estava praticamente destruído. A gente tem uma camada no cérebro de 4 milímetros, né? Uma capa, né? E essa capa dele estava totalmente destruída. Para vocês terem uma ideia da gravidade. Analisando as evidências à luz dos conhecimentos científicos, o Dr. Eben decidiu compartilhar essa incrível história para mostrar que ciência e espiritualidade podem e devem estar juntas. Narrado com o fascínio de um paciente que visitou o outro lado e com a objetividade de um médico que tenta comprovar a veracidade de sua experiência, este é um livro emocionante sobre a cura física e espiritual e a vida que se esconde nas diversas dimensões do universo. Nela Fialdini S. Coelho. Ô Nela, eu assim não me lembro de você, mas seja bem-vinda, tá? Todos são bem-vindos quando pretendem conhecer um pouquinho mais, né? Muito legal isso, muito bom. Ó, são 4 etapas, né, que eu vou dividir na história dele. Eu separei aqui para que eu pudesse falar, né? Eu estou vendo que a Cristina também está assistindo. Ah! Sua mãe, Roberto, que legal, bacana, que bom. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Legal, bacana. Eu estou vendo que a Cristina também tá. Legal, Cristina. Beleza, seja bem-vinda. Então, vou dividir em 4 partes. Veja bem. Cristina, isso aí, Cristina. A primeira parte assim, são, vamos dizer assim, camadas que a gente percorre após o desencarne. Umbral, tá? Depois nós temos o mundo espiritual, depois nós temos mundos superiores e depois nós temos a fonte, o núcleo, que é Deus. Vou relacionar isso, tá, com... Oh, Cris, valeu. Cristina Marques, valeu. Vou relacionar isso com o seguinte, para a gente poder se situar. Veja bem, eu não morri ainda, então quer dizer, a gente lê, compreende e tenta passar alguma coisa semelhante a uma coisa que a gente conhece. Então, assim, primeiro, segundo, terceiro corpo eu conheço muito bem. Rodrigo, seja bem-vindo, Rodrigo. Legal. Então, primeiro, segundo e terceiro corpo a gente conhece bem. Primeiro corpo você conhece, segundo é a raiva, é o sexo, terceiro é poder, desejo, e aí vai, né? Então, nós conhecemos. Boa noite, Rodrigo. Então, a mente, ela está principalmente baseada em primeiro, segundo e terceiro corpo. Tá? Então, um umbral, talvez você diga assim, mas um umbral, o que tem a ver com a mente? Então, eu vou dizer uma coisa para você. Quando você tem um pesadelo, você deve ter tido pesadelo. Eu já tive, é horrível aquilo. Você não encontra saída, aquilo é horrível, às vezes o barulho é horrível, às vezes as vozes são horríveis, às vezes a face de alguns seres ali são horríveis. Então, você já conhece. No Espiritismo se fala muito do umbral, né? E às vezes em outras religiões não tem esse conhecimento. Aí fala de inferno, purgatório e tal. Mas vamos simplificar isso. Umbral corresponde a você mergulhar na sua mente. Tá? Talvez você diga assim, mas eu não sei o que é mergulhar na mente. Você sabe sim, através do pesadelo você sabe, e você sabe quando você está num trauma. Que nem hoje, vivemos muito a questão do medo. Viver no medo é viver mergulhado na mente. Então, tudo é problema. Se você expira, meu Deus, é coronavírus. Deu uma dorzinha de garganta, meu Deus, é coronavírus. Então, isso é estar mergulhado na mente. Então, nós conhecemos o que é.
Então, o que que acontece? Tia T, Tereza, seja bem-vinda, que bom você estar aqui. Então, ele diz o seguinte, ele teve uma experiência de quase morte, estava em coma, e aí, então, nessa saída dele do corpo, né, ele... Oi, Luiz, joia! Ele então entra numa escuridão, mas uma escuridão visível, como estar submerso na lama, mas ainda assim poder ver através dela. Gelatina escura talvez seja a melhor descrição. Transparente, mas turva, embaçada, claustrofóbica e sufocante. É onde ele entrou, ele mergulhou nisso. Aqui são alguns trechinhos que eu separei do livro, né? Esse aqui primeiro da página 37, né? Mas se você ler o livro, você vai encontrar pedaços disso que eu estou falando aqui, tá? Consciência, mas consciência sem memória nem identidade. Como um sonho em que você sabe o que está acontecendo em volta, mas não tem ideia de quem ou o que você é. É assim que ele estava nesse lugar. O G está te mandando um abraço. Oh, legal. Agradeço aí. Alô, G. É isso aí. Obrigado. Ele diz assim, eu não tinha um corpo, nenhum que me lembrasse de alguma maneira. Eu apenas estava lá, naquele lugar de escuridão massacrante e pulsante. Na ocasião, eu poderia ser chamado de ser primordial. Interessante ele falar ser primordial, porque na verdade nós somos seres primordiais quando nós estamos na mente. É o mais baixo nível que a gente pode estar, é estar na mente. Ele diz assim, quanto mais tempo ficava ali, menos confortável me sentia. No começo eu estava tão imerso que não havia diferença entre mim e o elemento meio repulsivo e ligeiramente familiar que me rodeava. Não tem muita diferença do nosso sonho, né? No sonho você não vê seu corpo, nada. Você está ali presente. Você não sabe onde é, quem é, onde você está, o que é que você está fazendo, mas você tem consciência de algo que está acontecendo, né? E esse umbral é semelhante pelo que ele está falando aqui. Ele diz, mas aos poucos, essa sensação de imersão profunda, atemporal e sem fronteiras deu lugar a outra coisa. O sentimento de que eu não fazia parte daquele mundo subterrâneo, embora estivesse dentro dele. É importantíssima essa frase, vou repetir. O sentimento de que eu não fazia parte daquele mundo subterrâneo, embora estivesse dentro dele. Quando você toma consciência, quando você está na mente e diz, eu não sou essa mente, eu não sou essa mente, você então pula fora da mente. E quando você pula fora, você verifica que todo aquele medo, todo aquele desespero, toda aquela angústia desaparece. O que falta para nós? Nós termos esse sentimento de que nós não somos a mente. Eu não sou a mente. E aí você cai fora dela. À medida que minha consciência se aguçava, eu me aproximava do pânico. Mas para onde ir? Veja bem, está falando de pânico. Hoje a gente vive uma situação de pânico. As pessoas estão em pânico. Isso é mente. É estar mergulhado na mente. Ele diz assim, quando me fiz essa pergunta, algo novo emergiu da escuridão. Alguma coisa que não era fria, nem morta, tampouco sombria, mas o exato oposto disso tudo. Ou seja, uma coisa que eu não conseguia definir, né? Mesmo que eu passasse o resto da vida tentando, não conseguiria fazer justiça à entidade que se aproximava de mim. Nem sequer chegaria perto de descrever como era bela. Então, no momento em que ele diz, para onde ir? Acordou, né? Está ali mergulhado na mente, mergulhado no umbral, de repente ele acordou. Opa, para onde que eu tenho que ir? E aí ele recebeu ajuda. E aí veio um ser, que é a segunda parte que eu falei. Mundo espiritual.
mundo espiritual nós podemos relacionar, fazer uma analogia com o quarto corpo. Enquanto a gente está até o terceiro corpo, nós estamos sofrendo o que é a mente. Quando a gente dá um saltozinho e vai para o quarto corpo, a gente já começa a olhar de lado para a mente. Ainda pega, ainda a gente sofre, ainda tem medo, ainda entra no pânico, mas já é mais leve, porque agora você tem uma chave. Você cai fora. Opa, peraí. Então, mundo espiritual, para a gente se relacionar, para entender quarto corpo. Alguma coisa apareceu no escuro. Movendo-se lentamente, ela irradiava uma luz dourada. E à medida que avançava, a escuridão à minha volta começava a se fragmentar e dissipar. Veja bem, quando você também se toca, peraí, estou na mente, tem que sair da mente. A escuridão que está à nossa volta, ou seja, essa angústia, esse medo, esse pavor, tá? Começa a desaparecer. Como se fosse um milagre. E não é milagre. Você mudou de frequência. Você estava numa frequência baixa, foi para uma frequência um pouco mais alta. O quarto corpo é uma frequência um pouco mais alta. É isso. Então eu escutei um novo som, um som vivo, com uma mais rica e complexa melodia que já tinha ouvido. Aumentando de volume enquanto uma diáfana luz branca descia, essa luz como anulou as batidas mecânicas e maçantes que aparentemente haviam sido minha única companhia até então. Lá no umbral, tinha, ele fala no livro que é como se fosse uma bigorna batendo. Uma bigorna batendo. É aquele som maçante, realmente. Aqui não, aqui tinha música. Linda. A luz foi chegando cada vez mais perto, girando em torno de mim, produzindo filamentos de pura luz branca com raias douradas. Ana Cristina, seja bem-vinda. Então, no centro da luz apareceu alguma coisa. Eu me concentrei ao máximo para descobrir o que era. Ele pôs atenção naquela luz. Uma abertura. Eu não estava mais olhando para a luz giratória, mas através dela. No instante que compreendi isso, comecei a me mover. Ouvia um som sibilante. Quando atravessei a abertura, me vi em um mundo inteiramente novo. O mundo mais belo e estranho que eu já tinha visto. Brilhante, vibrante, arrebatador, maravilhoso. Deixa eu confessar uma coisa para vocês aqui. Eu falando essas palavras, eu comecei a me arrepiar, meu Deus do céu. Olha, parece que a gente de repente se sintoniza com isso. Muito bom. Tomara que essa energia chegue até vocês aí que estão me assistindo também. Ele diz, eu estava voando. Passei por árvores e campos, rios e cachoeiras, e avistei pessoas aqui e ali. Também havia crianças indo e brincando. Todos captavam, melhor, todos dançavam em círculos, e via até cachorros correndo e saltando entre elas, igualmente tomados de alegria. Eu gostaria de lembrar uma coisa. Assim, as pessoas um pouco mais idosas, né? A mãe do Roberto, com certeza, assistiu a novela A Viagem. É muito interessante. Carlos Ivan. Oi, Ivan. Seja bem-vindo. Eduardo. Beleza, Eduardinho? Que bom você estar aqui. Ivan deve ter assistido também, né? Eduardinho deve ter visto também essa novela, A Viagem, que mostrava o quê? O desencarne das pessoas e depois elas iam para um local, que é um local semelhante ao que está falando aqui. A gente assistiu agora uma EQM no domingo e nessa EQM, quem vem buscar a pessoa no corpo é a avó dela.
E é interessante que foi uma coisa que aconteceu aqui na estrada indo para Sertãozinho. Quer dizer, era uma moça que morava em Sertãozinho, frequentava Ribeirão Preto e tal, é próxima de nós aqui, né? Quem veio tirar ela do carro, que ela bateu acidente de carro, então, foi a avó dela. Então, onde estava a avó dela? A avó dela estava nesse local aqui, nesse mundo espiritual. É um mundo espiritual onde estão as pessoas de quarto corpo. E é onde as pessoas de primeiro, segundo e terceiro corpo vão para ser atendidas, auxiliadas. Devo lembrar também do livro Nosso Lar, né? Ah, a Ana Cristina está falando aqui, a novela Viagem está passando no canal Viva. Legal, boa ideia. Bom, muito bom, muito bom. O livro Nosso Lar também, de Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier, né? Uma obra de André Luiz, né? Também, nessa obra, ele fala do André Luiz, né? Do próprio André Luiz, que ficou 8 anos no umbral. No umbral. Como o tempo é pouco, eu vou adiantar aqui, mas eu gostaria de falar um pouquinho dessa questão do umbral. Aí veio falado para ele, nós lhe mostraremos muitas coisas aqui. De novo, sem usar palavras, apenas projetando a essência do significado deles em mim. Mas no fim, você irá voltar. Ou seja, veja bem, olha como é importante isso. Lá no mundo espiritual, eles estão dizendo, você vai voltar. Aqui no mundo terra, ele tem 7% de possibilidade de sobreviver. A maioria que teve isso morreu. E aí diz para ele, você vai voltar. Então onde está esse poder? Esse poder não está aqui na Terra, esse poder está nos mundos superiores. Não aqui. O mundo espiritual. Agora eu vou falar de uma outra fase, né? Falei que são 4 fases, que é a terceira, que é mundos superiores. Nós podemos relacionar isso com o quinto corpo, tá? Que é uma coisa mais avançada, que é onde começa a acontecer, ou inicia a iluminação realmente, tá? Onde você se torna um ser espiritual. Ele diz, agora eu estava em um lugar cheio de nuvens, nuvens grandes, fofas, brancas com tons rosados, se destacavam no céu de anil. Mais alto que as nuvens, imensamente mais alto, um aglomerado de esferas transparentes. Seres deslumbrantes se deslocavam em arco por todo o céu, deixando grandes rastros atrás de si. Arcos, né? Quando a gente vê diversos pássaros juntos, né? Fazendo aquele sobrevoo assim, né? Também arcos, quer dizer, esses seres deslumbrantes realizavam isso. Pássaros? Ele põe uma interrogação. Anjos? Estas palavras me ocorreram quando eu escrevia minhas recordações, mas nenhuma delas faz jus àqueles seres, que eram muito diferentes de qualquer coisa que eu tivesse conhecido neste planeta. Eles eram mais evoluídos, superiores. Ver e ouvir não eram coisas separadas naquele lugar. Eu podia ouvir a beleza dos corpos daqueles seres cintilantes e, ao mesmo tempo, ver a perfeição do que eles cantavam. Preste atenção nisso, porque a nossa mente, nossa senhora, é linear, nossa mente não cabe esse tipo de coisa. Ele diz assim, eu podia ouvir a beleza dos corpos daqueles seres cintilantes. Ouvir. Nós podemos ver, através do nosso cérebro, que a gente vê. Mas a gente ouvir a beleza de um determinado corpo, ele diz assim, ver a perfeição do que eles cantavam, ver a perfeição da música. Olha que interessante. Talvez vocês digam assim, mas você acredita mesmo nisso? Olha, eu já tive uma experiência aí alguns anos atrás, acho que uns 15 anos atrás,
em que tudo isso é realidade. Tudo isso é realidade. Então, assim, é uma questão de você se abrir ao universo e, de repente, você tem uma experiência semelhante, muito parecida, onde você vai dizer, ah, é isso que o Dr. Albert Alexander falou, é isso. Parecia que não era possível ver ou escutar qualquer coisa ali sem se tornar parte dela, sem se fundir com aquilo que de alguma forma misteriosa. Existe uma historinha que todo mundo coloca aí no Face, né, do oceano e o rio, né, que o rio sente medo quando chega perto do oceano, que ele vai perder a identidade dele, né, mas na verdade ele ganha a identidade do oceano. Então aqui, parecia que não era possível ver ou escutar qualquer coisa ali sem se tornar parte dela, sem se fundir com aquilo de alguma forma misteriosa. Você se torna aquilo. Vou me lembrar da saudosa Samarpan, que era amiga nossa que meditava aqui, já tinha seus 70 e poucos anos, né? E nós estávamos dançando num baile que nós somos no Palestra Itália, e eu estava dançando com ela, e de repente ela falou, Avical, está acontecendo um negócio, o que é? Eu não estou ouvindo a música, eu sou a música, eu sou a música. E o Nidosh, amigo nosso também aqui, num ritual de ayahuasca, ele também falou, nossa, eu senti que eu era a música, né? E é impressionante acontecer isso para a gente, é uma coisa linda, maravilhosa. Quarta fase, a última. A fonte, núcleo. Eu considero isso o sexto corpo, que você está próximo já de Deus, está próximo da essência Deus mesmo. Ele diz, continuei avançando e me vi entrando num imenso vazio, escuro, infinito em tamanho, mas também infinitamente prazeroso. Ao mesmo tempo que era negro, estava repleto de luz. Veja bem, olha como é complicado o sexto corpo. Tanto é que eu não falei de sexto corpo até hoje aqui. Tá? Ao mesmo tempo em que era negro, estava repleto de luz. É muito difícil isso para nossa mente entender. Mas espera aí, era preto ou era luz? Um dos dois. Né? Então é difícil. Então eu falei até o quinto corpo aqui, mas não falei de sexto, porque é muito difícil a gente compreender isso. Mas vamos abrir o nosso coração. E de repente, algum dia, a gente tem uma leve experiência disso e aí fala, nossa, agora compreendi. Uma luz que parecia vir de uma esfera brilhante que agora eu sentia próxima a mim. Uma órbita viva e quase sólida, como as canções dos seres superiores, como as canções da outra fase. Minha situação era como de um feto no útero. Ele flutua com a parceira silenciosa da placenta, que o nutre e medeia seu relacionamento com tudo à sua volta, e também com a mãe, até então invisível. Ele faz uma comparação com o bebê dentro do útero. Tá? Nesse caso, ele diz, a mãe era Deus. A mãe era Deus. O Criador, a fonte, ou qualquer nome que se queira dar para o ser dos seres, que é responsável pela existência do universo e tudo que há nele. Este ser estava tão perto que parecia não haver distância alguma entre ele e mim. Porém, eu podia sentir sua infinita vastidão e perceber o tamanho da minha insignificância diante de tanta grandeza. De agora em diante, usarei para me referir a Deus, pois esse era o som que eu lembrava ter ouvido associado àquele ser onisciente, onipresente e incondicionalmente amoroso. Por meio da órbita, ou me disse que não existe apenas
um universo, mas muitos. Na verdade, mais do que eu poderia conceber. E que o amor está no centro de todos eles. Vi abundância de vida nos incontáveis universos, incluindo alguns cuja inteligência está muito além da nossa. Vi que existem incontáveis dimensões superiores, mas que a única maneira de conhecê-las é experimentando-as diretamente. Elas não podem ser conhecidas ou entendidas de um espaço dimensional inferior. Ele acrescenta aqui: minha consciência estava expandida agora, tão expandida que parecia conter o universo inteiro. Isso parece difícil, parece que é quase impossível, mas eu vou brevemente dizer para vocês que eu tive uma experiência uma vez onde eu sentia gratidão pelo universo. Eu sentia muita gratidão, muita gratidão. E era interessante que é como se eu pudesse abraçar o universo. E ao mesmo tempo que eu voltei para mim, para perceber essa gratidão que eu estava sentindo. Aí eu vi que eu não estava sentindo gratidão. Eu era a própria gratidão. Nós somos muito pequenos. Nós ainda erramos muito. Mas Deus abre, às vezes, uma pequena janela e a gente vê alguma coisa para a gente se animar a mergulhar mais, mergulhar mais, mergulhar mais. Bom, como eu falei no umbral aqui, primeiro, segundo, terceiro corpo, assim, todas as pessoas que, de repente, quando desencarnam, estão num trauma moral, a tendência é ir para o umbral. Se você ler o livro de André Luiz, alguns livros de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, tem diversas histórias de muitos que ficaram num lugar igual o Dr. Eben Alexander falou aqui, tá? E alguns ainda reclamam de Deus quando estão ali. E quando estão no meio daqueles uivos, daqueles barulhos, daquela coisa toda, tem uns que pedem para Deus: Deus, me perdoe de tudo que eu fiz, que eu quero sair daqui, me perdoe, me perdoe. E de repente, aquele pessoal lá do nosso lar, né, que são pessoas que estão no quarto corpo já, elas ajudam essas pessoas a irem então e serem hospitalizadas nessa região espiritual, onde ele diz aqui que ele viu árvore, cachorro, isso, aquilo. Semelhante aqui, só que não tem mais um corpo biológico. Por que falar então no umbral e falar disso? A religião prega moralidade, ela prega caridade, ela prega perdoar 70 vezes 7, ela prega muita coisa boa. Se você não pudesse trabalhar primeiro corpo, segundo corpo, terceiro corpo, não tem problema. Mas se dedique a isso, se dedique a fazer o bem, ajude sempre. Porque, veja bem, no momento em que você desencarna, tá? Você pode entrar num trauma, pode entrar em todas essas porcarias que a gente vai guardando aqui, de raiva, de ciúmes, de inveja, de querer matar alguém, de destruir alguém, e aí você vai para um umbral. Você tem a oportunidade de ir lá ainda dentro do umbral, de repente falar: não, mas não pertenço aqui, para onde que eu tenho que ir? E aí de repente alguém vem, como aconteceu com ele aqui, e tira você dali e leva para uma outra dimensão. Agora, melhor mesmo é a gente se trabalhar primeiro corpo, segundo corpo, terceiro corpo, chegar no quarto corpo. Se chegar até o quarto, já está maravilhoso nessa vida. Não precisa nem pensar no quinto, nada. Até o quarto já está excelente. Como que eu posso saber se eu cheguei no quarto? Se começou a despertar em você compaixão. Se começou a despertar em você
agora eu esqueci a palavra, em vez de... é quando você sofre pelo outro, como chama essa palavra? Esqueci. Empatia. Empatia, isso, você desenvolve empatia. Existe até um estudo científico que mostra que mexe na ínsula sua, que é dentro do cérebro, que muda ela e você começa a ter empatia. Ou seja, você sofre pelos outros, você quer ajudar, você quer melhorar. Então, faça pelo menos isso. Se você puder trabalhar primeiro, segundo, terceiro corpo, chegar até o quarto, você vai chegar até a empatia. E isso é maravilhoso. Tá? É onde vai começar a surgir a compaixão. A compaixão, ela é fruto do amor. O amor vem depois. Antes vem a compaixão. A compaixão é uma coisa bem material para nós aqui, bem visível. Por que que é? Porque você, quando vê uma coisa errada, você tem compaixão daquela pessoa, não crítica. Primeiro, segundo, terceiro corpo, não, critica. Não tem compaixão. Então, como você sabe se você chegou no quarto, quando você tiver compaixão? Ah, eu não tenho compaixão ainda. Beleza, ainda. Usa a palavra ainda. Vai ter. Mais um dia, mais dois, mais uma semana. Agora não deixa para a próxima reencarnação, não, porque isso é besteira. Você vem aqui e começa do zero novamente. Primeiro corpo, segundo corpo, terceiro corpo. Mas tudo do zero. Então, vamos lá. Vamos trabalhar para que a gente não chegue no umbral. Que a gente possa, um dia, sair daqui e ir para mundos superiores. Mundo espiritual, né? Um mundo espiritual. Um nosso lar, como Chico Xavier escreveu lá. Né? Uma dimensão onde estão aqueles que já foram antes de nós, meu pai, minha mãe, meu irmão, meus irmãos, que estão lá ainda. Às vezes passa lá um tempo para depois um dia reencarnar novamente aqui. Ok? Beleza, vamos nos trabalhar então. Vamos chegar lá. Vamos chegar no nosso lar, no mundo espiritual. É isso aí. Valeu! Agradeço a todos que estão assistindo e aqueles que vão assistir depois. Sou grato. Namastê.